que pra mim é de suma importância. Ah, sim. De suma Bom, importância. gente, vamos fazer uma coisa. Oi, Francisca, seja bem-vinda, Francinete. Gente, vamos fazer uma coisa que é super importante, que a gente adotou agora nas nossas PGs, que é orar antes de iniciar a dinâmica, antes de iniciar a palavra. A gente tira essa brincadeirazinha no começo, mas é pra vocês ficarem enviando pra todo mundo. Então, vamos orar agora, pedir para que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo visite a sua casa durante a palavra e que você sinta a presença do Senhor no seu lar. Meu Deus, meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, Senhor, a PG de hoje. Vem se fazer presente, Senhor, em cada casa. Vem se fazer presente, meu Deus, para que possamos ser impactados pelo Teu querer, pela Tua vontade, Senhor. Desejamos, Senhor, que cada palavra que sai da boca da pessoa que irá pregar, Senhor, possa ser tocada em seus corações e que possamos, Senhor, ser ministrados pela Tua presença, Senhor. Que há um quebrantamento de corações, Senhor, um restaurar da Tua presença e que possamos, Senhor, Te adorar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar. Agora vamos começar com a nossa brincadeira, que se chama dinâmica, né? Pra mim é de suma importância porque através de uma pequena brincadeira a gente pode entender que há um potencial de Deus em cada detalhe. Porque com a brincadeira que a gente planeja, a gente entende que a presença de Deus é real e que a gente consegue passar a palavra do Senhor independente de detalhes, independente de uma brincadeira. Mas sempre o objetivo vai ser falar do Senhor. Então eu vou iniciar agora. Imagine, o tema de hoje é Deixa Deus controlar, né? Então, aqui imagine que aqui é a sua vida, simplesmente nesse papel. Eu não vou fazer aquela brincadeira de amassar o papel e abrir o papel de novo para você ver que você vai mudar de novo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou começar a escrever nesse papel aquilo que eu quero que aconteça, né? Eu vou escrever aqui. Eu acho que vai dar para vocês ler, né? Mas tudo bem. Vou escrever aqui uma coisa. Ainda bem que eu escrevo rápido. Imagina se eu escrevesse devagar. Gente, minha letra aqui tá só misericórdia. Pronto, eu dividi o papel em dois tópicos. Eu dividi o papel em minha vontade, eu coloquei aqui duas vontades que eu desejo. E aqui embaixo eu coloquei duas vontades que Deus deseja. Na parte de cima eu coloquei uma coisa que está se fazendo, muito necessária na minha vida agora, que é a saúde da minha família. E a segunda, eu poderia imaginar casamento ou algo do tipo, mas minha vontade mesmo eu coloquei fazer missões, né? Quem me conhece sabe. Na parte de Deus, eu coloquei o que Ele sempre profetizou em minha vida, que foi fazer a obra independente do local, independente do lugar, independente de eu sair para viajar para outra cidade ou eu ficar na minha cidade. E a outra que Deus sempre me ensinou na minha vida foi faça a minha obra sem se importar com o que as pessoas falem de você. Então eu coloquei algo que eu quero e algo que Deus sempre projetou para a minha vida. Uma coisa se pareceu muito com a outra, que foi missões. Mas a parte de eu ser tocada e sempre entender que Ele sempre vai ser a importância da minha vida e que eu não devo me importar com a opinião das pessoas, é isso que nos deixa muito chateado, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente coloca a nossa vida literalmente nas mãos do Senhor, a gente aprende e entende e tem consciência de que quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor,
vai se levantar muitas mais pessoas para falar contra você, para querer te colocar para baixo, para querer ter inveja de ti, para querer sempre falar mal de ti, para ter olho gordo sobre tua vida, por achar que tu nunca poderia ser ninguém e hoje tu ser a pessoa que tu é. Eu cresci muito com essas críticas e hoje ainda me machuco um pouco. Enfim. E quando a gente projeta algo conforme a nossa vontade, a gente entende que a gente não tem que pensar conforme a mente de Deus, mas pensar conforme a mente humana, que é rebater essas críticas e achar que tudo tem que ser conforme o que eu quero fazer e como eu quero pensar. E quando a gente entrega nossas vidas na mão do Senhor, a gente entende que o controle total está sobre Ele, sobre as mãos dEle. E que por mais que doa, por mais que machuque, a gente sabe que no final do dia é somente Ele que vai estar com a gente e Ele vai ser o nosso consolo. Então o que eu venho tratar hoje é algo que está já direcionado com o tema, que é deixe Deus controlar. Deixe Deus controlar primeiramente a sua vida. Porque quando Deus controla a nossa vida, todo o resto a gente já vai dar liberdade. No casamento, no relacionamento, nas amizades, até para conviver com os inimigos que estão à nossa volta. Deus vai nos dar esse controle absoluto quando vier comentários negativos. E que a gente tem que ser muito maduro e ser muito forte para lutar contra essas pessoas que pensam muito negativo de ti. E a gente tem que entender que independente de que se levante pessoas para falar mal de você, para ter comentários negativos de você, aprenda também a entender que a mesma altura que essas pessoas crescem, Deus vai crescer o dobro na sua vida. E que não existe ninguém que tenha um potencial, uma voz profética maior do que Deus na sua vida. Então, quando Deus profetiza algo sobre nossas vidas, quando Deus nos dá razão e propósito para viver nessa terra, não vai ser nenhuma palavra, nada profético que venha nem de uma autoridade sobre você, que vai vai te dar um direcionamento, se não for Deus. Se a pessoa possa estar acima de você, se a pessoa pode ter uma liderança maior do que você, mas se essa pessoa não tem uma voz profética que vem de Deus, sinto muito dizer, não escute. Porque quando Deus profetiza algo sobre a sua vida, essa voz sim tem razão. E quando essa pessoa não está ligada diretamente com Deus, quando essa pessoa não acredita no seu potencial, é sinal que essa pessoa não está totalmente ligado com o Espírito Santo. Então acredite, por mais que essa pessoa tenha autonomia sobre você, entenda que a única pessoa que pode ter uma maior autonomia e o maior direcionamento da sua vida e do futuro é Deus. Acredite, entregue sua vida nas mãos do Senhor. E que mais que se levante gigantes contra você, como eu já falei na pregação, confie no Davi que Deus te deu. Confie no direcionamento e acredite que toda a dificuldade que você está passando, nada vai ser maior do que uma voz profética que vem dos céus. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Provérbios 3, 5. Diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha uns 9, 10 anos na época, uma prima minha ficou muito doente e aí eu orava por ela e tal, e na época eu morava com meu pai e a minha mãe foi me visitar e ela disse: Rebeca, como é que tu tá orando? E eu disse: ora sim, tal e tal. E ela continua orando desse jeito, só que acrescenta uma coisa: Deus, que seja feita a tua vontade. E eu fiquei pensando, mas se a vontade de Deus não for a minha? Aí quando eu fui orar, eu disse: meu Deus, seja feita a tua vontade, mas só se a tua vontade for a minha. E eu acho que, quando eu estava lendo isso, eu disse que as pessoas fazem muito isso hoje em dia. A gente diz: Deus, seja feita a tua vontade, toma o controle da minha vida, mas só se tu for me direcionar para aquilo que eu quero. Se não for porque eu quero, deixa que eu controlo.
nós não entendemos que os caminhos que Deus escolhe são melhores para a nossa vida do que o que nós escolhemos. Porque muitas vezes a gente está num caminho achando que é certo, mas não foi Deus que quis nos colocar naquele lugar. E a gente insiste mesmo assim em continuar lá. A gente fica, meu Deus, por que está dando errado? Por que está dando errado? Porque não é Deus que está no controle. Eu acho que a gente tem o problema de não querer abrir mão das coisas que a gente acha que a gente sabe fazer muito bem, das coisas que talvez doam na gente. Porque eu não queria abrir mão da minha prima naquela época. Então, se a vontade de Deus for levar ela, então eu quero que seja feita a minha vontade. E a gente faz muito isso hoje, porque se a pessoa diz, Deus, meu relacionamento toma nas tuas mãos, mas o relacionamento não é de Deus, e quando acaba a pessoa fica, meu Deus, eu estava te pedindo, falei contigo, e na verdade não era. Porque nós temos acho que a tendência de achar que nossas coisas são melhores que os planos de Deus. Nós não entendemos os planos de Deus, por isso achamos que os nossos planos são melhores que os dele. E eu quero que você entenda essa noite que Deus não quer controlar a nossa vida. Ele não quer, eu coloquei a Rebeca aqui, então eu vou controlar a vida dela. Não. Ele quer que a gente dê o controle da nossa vida para Ele, por livre e espontânea vontade. Porque tudo que a gente faz obrigado é ruim. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Tô em casa, minha mãe, Rebeca faz isso, eu fico, meu Deus. E aí, eu faço obrigada. Mas quando a gente faz alguma coisa por prazer, por querer, acho que é mais fácil de fazer. E a gente faz com muito mais prazer, porque a gente vai estar fazendo o que a gente quer, porque a gente acha que dá bom naquilo. Então, é muito melhor de fazer as coisas. E nós precisamos ter sempre na nossa vida, deixar que Deus controle a nossa vida. Precisamos entregar o controle da nossa vida para Ele. Acho que as pessoas estão aqui no culto de domingo, dizem, Deus toma o controle da minha vida. Mas na segunda-feira estão entregando o controle para Ele no domingo à noite, na segunda-feira de manhã não viram nenhum resultado, e já não, então me deixa controlar porque eu acho que eu sei fazer melhor. E isso aconteceu muito comigo. Eu tinha uma outra palavra para trazer hoje, mas eu disse para mim, Rebeca, fala disso aqui, porque disso aqui tu entende mais. Porque tu tentou fazer de um jeito, viu que não era certo, foi quando tu voltou para mim. Eu passei 5 anos tentando fazer o meu caminho, tentando fazer a minha vontade, e só deu tudo errado. Porque eu pedia, talvez, como eu disse na oração, que Deus seja feito a tua vontade, mas se a tua vontade for a minha. E nesse caso, no caso da minha prima, a vontade de Deus não foi a minha. E aquilo me frustrou muito. Eu fiquei, meu Deus, por que tu não respondeu a minha oração? Estava te pedindo por aquilo. E na época eu não entendia, né? Mas hoje, eu tinha 10 anos na época. Hoje, com 16, é mais fácil de entender o porquê Deus quis daquela maneira. Nós precisamos entender que Deus tem um futuro grandioso para todos nós. Só precisamos deixar que Ele controle a nossa vida. Só precisamos deixar que Ele faça o que Ele quiser, porque a melhor forma. Eu passei tempo fora da igreja, e os caminhos que eu escolhi foram, acho que, os piores possíveis. E estava, digamos que, torta ali. E quando eu resolvi voltar para a igreja, Deus endireitou novamente meus caminhos para me levar para o lugar para onde Ele queria. E acho que as pessoas hoje em dia, é muito mais difícil a gente abrir mão daquilo que a gente gosta, porque ninguém quer abrir mão de um relacionamento, ninguém quer abrir mão de um carro novo, ninguém quer abrir mão das coisas que a gente acha que naquele momento são muito boas, mas a gente não entende que se você tem um carro agora, mas se você fizer aquilo, Deus vai te dar mais um carro. A gente só presta atenção nas coisas que estão sendo naquele momento, a gente esquece das coisas do futuro, quando a gente não deixa Deus controlar a nossa vida. E
Porque, um exemplo, quando eu jogava muito videogame com meu irmão, com os meus primos, e sempre quando era a minha vez eu queria continuar jogando. E quando alguém chegava, Rebeca, deixa ele jogar, eu, não, é minha vez, eu estou jogando agora. E Deus me mostrou mais ou menos isso, ele disse, Rebeca, é assim que as pessoas estão fazendo. Elas estão controlando a vida de uma forma, elas acham que sou eu que estou controlando, porque elas disseram, toma o controle, mas não me deram de verdade o controle. A gente tem que deixar Deus controlar a nossa vida e esquecer. A gente não pode, Deus controla a minha vida e sair fazendo o que bem quiser. A gente tem que, Deus, o que tu quer para a minha vida? É para eu ir para esse lugar? Quer que eu faça isso? E nós precisamos entender que nem tudo é da nossa forma. Tipo, a gente passa por muitos problemas que se a gente fizesse, que estivesse no caminho de Deus, nos caminhos certos, deixado Deus controlar, a gente não estaria naquele lugar. Eu já passei por situações que eu me perguntei, eu disse, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo isso? Eu estou na igreja desde sempre, eu faço o que tu quer, e por que isso está acontecendo comigo? E ele disse, porque tu nunca fez o que eu pedi. Eu te dizia, Rebeca vai para a esquerda e eu ia para a direita. Se Rebeca vai para frente e eu andava para trás. E achando que estava no caminho certo. E as pessoas, hoje em dia, acham que dizer Deus toma o controle e pronto, não fazer mais nada, não ler a Bíblia, não orar, Deus vai tomar o controle. Não, é preciso que você ore todos os dias, que você leia a Bíblia, que você entenda os caminhos dele, porque não adianta a gente dizer Deus toma o controle, qual é o caminho que tu quer para mim, se eu não sei quais são os caminhos que Deus pode escolher. Porque na Bíblia tem dizendo, você pode ser um pregador, missionário, cantor, tudo enquanto, e você só ficar sentada em casa, mexendo no computador, no celular, que eu fiz muito isso. Eu estava dizendo, meu Deus, eu não estou entendendo, por que tu não estou fazendo nada que tu me prometeu, não está acontecendo nada na minha vida, porque eu estava lá, mexendo no celular, no computador o dia inteiro, sem fazer nada. E quando eu perdi a minha prima, foi assim um dos auges para eu querer me afastar da igreja. Porque eu disse, não, porque se eu eu cresci na igreja, a minha prima era da igreja, e Deus não quis salvar ela, por que eu vou continuar na igreja? E eu não entendia o que aquilo queria dizer. E ao invés de dizer, Deus, toma o controle, Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, me ajude a entender. Eu simplesmente fui me afastando cada vez mais. Ao invés de me aproximar mais de Deus, eu fui me afastando cada vez mais de Deus. E deixar Deus controlar a nossa vida não é achar que só vai acontecer coisas boas, não é achar que só vamos ter pontos altos na nossa vida. Não, deixar Deus controlar é saber que vão ter coisas boas e vão vir coisas ruins, porque às vezes, antes de você estar na igreja, você tinha amizades ruins, e aí você foi para a igreja e disse, Deus toma o controle, e Ele começou a tirar aquelas amizades ruins que só te levavam para baixo, e você diz, Deus, por que essas pessoas estão se afastando de mim? Eu virei crente e as pessoas estão ficando longe de mim. É porque aquelas pessoas não te faziam bem. Aquelas pessoas não eram de Deus. Você tentou levar para a igreja e elas ficavam, não, vamos para outro lugar, não, vamos para isso. Então, não basta só dizer, Deus toma o controle. A gente tem que pedir para que Deus nos mostre o caminho. Temos que pedir para que Ele nos dê sabedoria e força para suportar o caminho que nós deixamos Ele escolher para a nossa vida. Porque na vida das pessoas, quando elas entram para a igreja, eu já vi muitas pessoas dizendo, não, tá dando tudo errado, então eu vou para a igreja porque lá vai dar tudo certo. E aí a pessoa começa a acontecer algumas coisas de errado, ela já fica, meu Deus, então eu não vou mais para a igreja. Já vi pessoas que quando estavam em momentos ruins, ao invés de estarem mais na igreja, foram se afastando da igreja. Na verdade, eu fui essa pessoa. Quando as coisas ruins começaram a acontecer, ao invés de me aproximar mais de Deus, eu fui me afastando cada vez mais de Deus. E Ele quer que a gente entenda isso. Nós precisamos entender que tudo que Ele faz, pensando na gente,
Tudo que ele faz tem um propósito. Nada que acontece na sua vida é em vão. Nenhuma pessoa entra, nenhuma pessoa sai da sua vida em vão. Tudo tem um propósito. Porque se você deixar verdadeiramente Deus controlar a sua vida, você vai viver coisas grandiosas. Deus não quer nada de ruim para nenhum dos filhos dele. Todos nós somos filhos dele, então ele só tem coisas boas para entender isso. Porque as pessoas não conseguem entender que os caminhos de Deus sempre serão melhores que os nossos. A gente pode escolher um caminho achando que naquele momento é o melhor, mas quando estiver lá na frente a gente vai entender que deu tudo errado, que não era para estar. Quando a gente volta, a gente já perdeu muito tempo. Mas se você realmente estiver arrependido, se você realmente amar Deus, entra lá, vai na casa dele, fala com ele que vai dar tudo certo. Porque não adianta só a gente dizer Deus toma o controle e continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes da igreja. Não adianta você entrar para a igreja e continuar no culto de jovens, não vem porque tem outra coisa para fazer. Na EBD, não, vou dormir até mais tarde porque é o único dia que eu tenho livre. Não adianta, assim você continua controlando a sua vida. Assim, quando eu voltei para a igreja, eu acordava 10, 11 horas, aí no domingo de manhã tinha que estar 8 horas na EBD. Eu olhava assim, meu Deus, eu tenho mesmo que ir para a EBD hoje. Aí a pessoa mandava mensagem para mim, já estou aqui te esperando. Aí lá eu levantar rápido para ir para a igreja. Eu fui criada na igreja e eu passei 5 anos afastada da igreja. Não tem nenhum ano ainda que eu voltei para a igreja. Eu estou aqui na IDM e Deus mudou a minha vida de uma forma extraordinária. Porque coisas que eu nunca imaginei que fossem acontecer, começaram a acontecer, que eu não imaginei que fosse acontecer tão cedo, começaram a acontecer. Eu lembro que quando eu era pequena, as pessoas perguntavam, Rebeca, o que tu vai ser? Eu dizia, eu vou ser juíza e pregadora. Só que hoje em dia, o Renan, fui no supermercado com o Renan um dia desse, e ele, vai fazer mesmo direito? Eu disse, rapaz, eu já não sei não, ó. Porque vai que Deus tomou outros rumos pra minha vida. Eu tomei a decisão de ser juíza quando eu estava afastada. Então eu não sei se realmente é essa coisa, se é isso que Deus quer pra mim. E dos 5 anos que eu passei fora da igreja, o sonho de ser pregadora também foi sumindo da minha vida. E eu estava contando isso pro pessoal e a Fran disse, opa, vamos já colocar a nome. Olha, eu tô aqui hoje só porque eu fui contar essa história pro pessoal. E eu nunca imaginei que estaria com 16 anos, participando tanto das coisas dos jovens da igreja, e estando tão bem dentro da igreja. Porque eu passei 2 anos em uma igreja e eu acho que eu não lembro o nome de 5 pessoas da igreja. Porque eu não estava lá, eu estava sentada lá, mas não estava ouvindo nada do que diziam. Eu não lembro o tema de nenhum culto, eu lembro mal o nome do pastor. Porque eu estava controlando a minha vida. Porque eu não quis mais deixar Deus controlar a minha vida. E nesses 5 anos em que eu quis controlar a minha vida, muitas coisas deram errado. Muitas coisas aconteceram do jeito que eu não queria. Eu planejei de um jeito, aconteceram de outro. E eu sempre me queixava para Deus, mesmo de não deixando, mesmo sendo eu que estava controlando a minha vida, eu ia perguntar, meu Deus, por que isso está acontecendo? É tu que está no controle. Quando eu voltei para a igreja, eu fui capaz de entender que quem estava tentando controlar a minha vida era eu. E era por isso que tantas coisas tinham dado errado. Eu estava uma vez, depois que eu cheguei do culto em casa, eu me sentei, eu comecei a pensar em algumas coisas que eu tinha feito. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse deixado Deus fazer isso, se eu tivesse deixado Deus fazer aquilo. E quero que a gente entenda isso, que quantas pedras você teria deixado de tropeçar, quantos buracos você teria deixado de cair se tivesse deixado Deus controlar a sua vida. Eu acho que eu talvez estivesse em outro lugar, completamente diferente, se tivesse Deus tomar verdadeiramente a minha vida há 5 anos atrás. Mas eu quero que a gente entenda que se você está assistindo essa live hoje, não é tarde demais para você. Você pode ainda dar tempo de pedir perdão, de voltar para os caminhos dele
eu passei 5 anos e hoje estou aqui. Então, todos nós podemos também estar verdadeiramente nos caminhos, deixar Deus controlar a nossa vida. E não é só pedir para Deus controlar, nós precisamos pedir entendimento, precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria para entender e força, porque não é fácil. Nesse 1 ano que eu voltei para a igreja, muitas coisas também aconteceram, muitas pessoas tentaram me derrubar e não foi nada fácil estar aqui hoje. Tive que vencer muita coisa, porque a semana, quando a Eduarda mandou mensagem pra mim, acho que era umas 10, 11 horas da noite, e ela me ligou e disse: meu Deus, a Eduarda ligando pra mim. E aí ela: eu tenho um desafio pra ti. Eu fiquei: um desafio? E ela dá a palavra da próxima PG. E eu fiquei assim, acho que eu passei uns 10 minutos pra responder ela, porque eu tava nem acreditando. Eu fiquei. Eu pensei muito em dizer não. Pensei em inventar, na minha cabeça passou 1000 desculpas que eu poderia dizer pra não estar aqui hoje. E eu tava ouvindo música nessa hora, e aí eu, rapaz, vamos. E eu tinha outra palavra pra trazer hoje, e sexta-feira à noite, eu mandei mensagem pra ti ontem, terça-feira, ontem, que eu tava mexendo no celular, e eu lembrei de uma história que tinha acontecido, dessa história que tinha acontecido comigo. E Deus disse: Rebeca, eu quero que tu pregue sobre isso, eu quero que tu fale sobre isso, sobre querer que Deus controle a nossa vida, mas não dá de verdade controle para Ele. E eu contei essa história para minha mãe. Ela disse: Rebeca, eu não lembro disso. Eu fiz isso com uma das únicas coisas daquela época que eu não esqueci. Porque a senhora disse: deixa Deus seja feita a tua vontade. E na mesma hora eu tinha 10 anos, a primeira coisa que eu pensei foi: e se a vontade de Deus não for a minha? E eu lembro que depois eu perguntei isso pra alguém, não foi pra minha avó, foi pro meu pai, e ele disse: mas a vontade de Deus é a melhor. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu sou capaz de entender que a vontade de Deus é muito melhor do que todos os planos que eu fiz quando eu estava fora da igreja. Não passo nem perto de tudo que Deus planejou e sonhou para mim, estando aqui dentro da igreja hoje. E era isso que eu queria trazer para vocês, que você entregar verdadeiramente os seus caminhos, a sua vida, deixar Deus controlar, vai dar tudo certo. Não deixe que ninguém diga que você não consegue, porque se Deus estiver no controle, Ele sabe o que está fazendo. E era isso. Valeu! Bom, pessoal, queria pedir aqui para vocês se inscreverem no canal do Jovens IDM, deixem o like, curtem, comentem muito, tá? Compartilhem para todo mundo, tá? Para os amigos, para toda a família. Se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho. E aí, tchau!